Hoje vamos rezar o texto de libertação de São Bento. É uma oração muito poderosa. Eu recomendo que devemos orar ela pelo menos em 15 dias ou semanalmente, que preferir. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que tem nos ofendido. E não deixe-nos cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire Satanás, nunca me ofereça as coisas vãs. É mal o que tu me oferece, beba tu mesmo o teu veneno. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderão fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente, jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós. Segundo mistério. A cruz sagrada é minha luz, não seja o dragão meu guia.
Retire, Satanás. Nunca me ofereças coisas vãs. O que é mal, o que tu me ofereces. Beba tu mesmo do teu veneno. Afasta de mim, Satanás. Pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, do meu pensamento, da minha casa, da minha família. Próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e o próprio Deus te acorrente e jogue bem longe de mim, que nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que os próprios Deus te acorrente e jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, e nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás. Pai do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós. Terceiro mistério. A cruz sagrada seja minha luz, seja o dragão meu guia. Retire, Satanás, nunca me conselhes coisas vãs. É mar o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Afasta de mim, Satanás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente, jogue bem longe de mim, e nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente, que jogue bem longe de mim, e nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, meus pensamentos,
da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente, jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, e que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afaste de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te expulso de mim, da meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, de nada poderás fazer. Afasta de mim, Satanás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente e te jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. De mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te expulso de mim, dos meus pensamentos, da minha casa, da minha família, que o próprio Deus te acorrente, jogue bem longe de mim, onde nada poderás fazer. São Bento, rogai por nós. Vai ficar o quarto mistério para a próxima gravação, porque eu gravo só 14 minutos ou 14 minutos e 50 segundos. Aí a gravação fica muito grande, para mim não dá para rezar o texto todo. Então vai ficar o quarto mistério e os 5 mistérios na próxima gravação para terminar o texto, porque o texto são de 1 até 5 mistérios, tá bom? Fica aguardando aí, porque o texto de São Bento é muito importante. Amém? E graças a Deus.